Olá, estamos começando mais um programa Entrevista Hoje. A população está envelhecendo e cada vez mais cresce a geração de pais idosos sem a presença dos filhos. São os órfãos de filhos vivos. Com isso, a atenção e carinho tão necessários para a alma do idoso estão em extinção. Não obstante isso, muitos pais e avós ainda ajudam seus filhos financeiramente, especialmente em tempos de crise. É um paradoxo. Vamos conversar um pouco sobre tudo isso com o médico geriatra, Dr. Roberto Esmeraldino, que é meu convidado aqui do Entrevista Hoje pela segunda vez. Vamos falar sobre quais são os cuidados que os idosos necessitam diariamente, ou seja, não serem lembrados somente no dia 1º de outubro, quando se comemora o Dia do Idoso. Boa noite, como vai, doutor Roberto? Boa noite, Diná. É um prazer estar aqui com você novamente. A gente se sente em casa aqui com vocês. Né? Que bom. E boa noite a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. O senhor que, como geriatra, está sempre atento a esse universo, tem sentido mesmo a ausência dos filhos ou a dificuldade em reconhecer os limites característicos da terceira idade? Diná, você estava lendo, estava fazendo essa introdução, estava prestando atenção e lembrando de algumas coisas. Só vou dar algumas dicas, alguns dados muito interessantes. Eu estava até pesquisando hoje. O Dia do Idoso é o Dia Internacional do Idoso. Né? É 1º de outubro e foi pela ONU, né, feito, né, institucionalizado, realizado em 1991. E isso para quê? Para que fosse realmente chamada a atenção sobre os idosos e os cuidados, né, que esses devem ter ao longo da vida, como a gente vai discutir, porque as crianças precisam de cuidados, os adolescentes precisam, os adultos precisam e os idosos também precisam. Outro dado muito interessante para os nossos espectadores, no Brasil, né, atualmente, nós somos 23 milhões de idosos. Né? Lembrar que no Brasil, idoso é acima de 60 anos. Em país de primeiro mundo, idoso é a partir de 65 anos. E em 20 anos, daqui a 20 anos, vai triplicar essa população. Então, de 22 milhões, pouco 23, vai para 70 milhões de idosos. Vai ser 35% da população brasileira. Então, isso que você falou realmente é muito importante, porque as famílias, todos nós, vamos ter que nos preparar cada vez mais, quer seja como filhos ou como os pais, para ver e, como você falou, evitar esse isolamento dos idosos. Eu tenho visto bastante frequente no meu dia a dia, né, familiares que às vezes todos ajudam ou procuram o idoso, que não é o mais frequente. Às vezes alguns familiares se dedicam mais àquele idoso e infelizmente tem algumas famílias que realmente esquecem ou abandonam aquele querido idoso que foi pai, foi mãe e se dedicou tanto para a vida deles, né? Acho que tem divergências, né? Mas hoje em dia os idosos estão cada vez se aprimorando mais, né? Estão estudando, então não tem motivo para que se ache que o idoso não tem compatibilidade, né? Isso é muito legal, né, Diná? Porque, como nós estávamos falando, hoje os idosos, ser idoso não quer mais dizer não ter mais validade para a sociedade. Né? Isso é muito bom, que nós queremos chegar na terceira idade ativos. Né? Podemos estar trabalhando, podemos estar estudando, podemos estar inserido na sociedade, com uma mistura de gerações. Então, o idoso hoje, vamos dizer, de décadas para cá, perdeu até aquela vergonha. Não, eu estou velho, eu estou inválido, eu estou velho, eu não sirvo mais para a sociedade. Eu tenho que ficar esperando a morte. Isso não existe mais, né, Diná? E hoje existem instituições religiosas e também o governo, através de políticas públicas, né, que tem desenvolvido atividades, ações de socialização dos idosos, né? Hoje mais do que antigamente. Sim, fundamental. O Brasil, ele, vamos dizer, desde a década de 1980, é onde começa o processo de envelhecimento do Brasil, né? No final de 80 e início de 90. A pirâmide etária no Brasil está mudando. Isso nós discutimos muito em congressos, que tanto o poder público como o poder privado, a comunidade, aí entra a parte também de instituições religiosas, tudo isso, vai ter que mudar, vai ter que se adaptar. Porque os idosos,
ele, vamos dizer, é um estágio da vida que precisa de outras necessidades. Né? Precisa também, mas são outras necessidades que, diferente dos mais jovens. Mas vão ter necessidades, vão ter os seus objetivos, vão ter seus sonhos, e realmente os governantes, a sociedade, vai ter que mudar para também se adaptar a essa grande faixa da população. Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Voltaremos em seguida com o doutor Esmeraldino. Vamos falar então sobre terapia para os idosos, né? E o que mais eles podem fazer para se divertir, inclusive. Doutor Esmeraldino, o que o senhor indica em termos de alimentação para os idosos e também terapia para eles passarem melhor o seu tempo? Dina, eu diria que os cuidados já começam mais cedo, né? Começam já as fases mais precoces da vida. Mas sobre as terapias, lembrar que o idoso ele não deve ficar sozinho e isolado em casa. Né? É bom que ele esteja inserido na sociedade. Tem grupos hoje da terceira idade, né, que fazem vários tipos desde exercícios, pinturas, artes. Né? Antigamente o idoso ficava apenas, ia num salão para dançar e passar uma tarde. Dançar faz parte, é importante, mas não só mais isso. Então, que os idosos também procurem, quer seja público ou privado, locais para estar inseridos socialmente. Exercícios físicos são importantes, né? E de preferência junto com mais pessoas, hidroginástica, pilates, e lembrar também, como você falou, de uma boa alimentação. Né? A hidratação é importantíssima, os idosos eles se hidratam um pouco menos, que eles têm menos percepção de sede, mas também uma boa alimentação, uma alimentação como no adulto, bem variada de todos os alimentos. E o mal de Alzheimer é uma doença que afeta mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Com mais incidência na velhice, há estudos para diminuir esse mal? Ok, Dina, o mal de Alzheimer, ou doença de Alzheimer, realmente é uma doença bastante preocupante, vamos dizer assim. É uma doença realmente que acomete mais pessoas com o avançar da idade, já pode começar a partir da 5ª ou 6ª década de vida, mas quanto mais for evoluindo as décadas de vida, maior a incidência. No Brasil, como você falou, tem mais ou menos 1.200.000 pessoas com a doença diagnosticado, né, fora os que não são diagnosticados. Não existe cura ainda, Dina, mas existem muitos estudos a nível mundial, porque todos os países em que já tem população idosa já há algum tempo, né, é um problema realmente de saúde pública, porque envolve sociedade, envolve família, envolve cuidadores, envolve custos, envolve qualidade de vida para aquele idoso. O que eu diria para os nossos espectadores é que realmente existem, olha, eu diria assim, até centenas ou milhares de estudos tentando realmente ajudar ou a melhorar ou até a própria cura da doença de Alzheimer. Tá. E quais são os avanços tecnológicos que têm ajudado na melhoria das doenças mais comuns na velhice? Olha, realmente hoje a gente tem que só lembrar, né, aos idosos que estão vendo o nosso programa, ou até mesmo os mais jovens que logo vão ficar idosos, né, que realmente a prevenção ainda é o melhor remédio. Né? Prevenção como a gente falou, alimentação, hidratação, exercícios, fazer os exames, os seus check-ups rotineiros, mas a tecnologia realmente ela veio ajudar. Ela veio ajudar quer seja nos exames, quer seja nas medicações, quer seja nos tratamentos. Vamos lembrar alguns, por exemplo, os exames já hoje tudo por vídeo, né? Antigamente tinha que abrir o peito para fazer cirurgia cardiológica, hoje se põe aquelas molinhas que são os stents. Nós temos as próteses, né, que a pessoa não fica mais sofrendo com dor. Temos os aparelhos auditivos, que estão cada vez menores e mais eficientes. Então, hoje, vou dizer assim, tem uma gama. Existem hoje bolsas para controlar o diabetes, realmente, aparelhos de medir as glicemias, medir até o próprio idoso, ele se faz exame, monitora. Né? Existem uns que para coagulação, né, que se faz mais em laboratório, mas existe aparelhinhos já. Então, existe realmente uma gama muito grande de aparelhos tecnológicos. Eu estava até lembrando, até o celular, porque hoje o idoso ele sai com o seu celular e os filhos podem ficar em contato com eles.
né? Certo. Então, saber onde é que estão, se estão bem. Interessante. Então, isso é um pequeno exemplo de como a tecnologia também vem a nos ajudar. E, no caso, um paciente com doença, mas que vem ajudar no quê? Principalmente na qualidade de vida, na segurança. Lembrar que muitas vezes nós não temos cura nas doenças, mas tem como melhorar, nós como médicos, ou quem é da área da saúde, ou até familiares, eu falo, pensar em que aliviar o sofrimento. Né? E o melhor remédio, Dina, ainda, sem sombra de dúvida, é o carinho e é o amor. Verdade, isso é fundamental, né? Não tem nada que substitua isso, Dina. Né? Existe um A aparato de presença, coisas. né, dos filhos. Mas se não pode estar frequentemente, estejam quando podem. Liguem, né? Tire um tempinho, não precisa ser horas. Vai visitar o pai ou a mãe, bate um papo. Né? Não deixa eles ficarem isolados. Não esqueçam dos seus bons pais que cuidaram de vocês. O carinho, o amor é o melhor remédio e não tem em farmácia. É isso aí. Doutor Roberto, muito obrigada pela sua presença, por palavras tão importantes para nós. E é uma pena que a nossa entrevista já está terminando. Obrigado, Dina. Um grande abraço. Um abraço a todos. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos já.